Fórmulas para a criação de histórias e como analisar essas histórias existem já há milhares de anos, sendo que no Ocidente, talvez o primeiro a fazer isso e ter um grande destaque a ponto de durar até hoje certas de suas reflexões, sendo usado inclusive para novas ideias e teorias, sendo Aristóteles na Grécia Antiga. Só que ao mesmo tempo vários gêneros surgiram só recentemente, inclusive sendo um deles bem recente o terror. Pois é, galera. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. Na sexta-feira sinistra de hoje, vamos falar um pouco de como é a estrutura das histórias do terror que nos dão, assim, medo, porque senão não é uma história de terror, apesar que não necessariamente precisa dar medo, mas trabalhar com medo como foco. Tanto que sim, Scooby-Doo é uma historinha de terror para crianças e que é extremamente deliciosa, diga-se de passagem, né? E ao mesmo tempo temos uma série de filmes que, na verdade, usam outras fórmulas e se dizem de terror ao mesmo tempo. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Como é que acontece isso? Vamos entender um pouquinho esse processo. Primeiramente, a ideia de terror como a gente conhece começa a se estruturar lá com Edgar Allan Poe, lá no século XIX, sendo que ele que cria meio que a primeira fórmula para poder pegar e falar como é o método de escrita dele, e é uma fórmula cujo principal foco é ver o tamanho de quanto você pode pegar e escrever naquele espaço e qual o sentimento que você quer transmitir. E o terror é justamente um gênero que é justamente focado na transmissão de um sentimento, que é o sentimento de terror, diga-se de passagem. Inclusive, uma coisa importante, Stephen King, ele considera que existem três bases mais uma, que seriam meio que quatro bases ou três bases e meia, diga-se de passagem, que são responsáveis pela estrutura dos filmes e obras de terror atual, especialmente as obras sobrenaturais. Não estou falando daqueles filmes de terror que são mais uma coisa de suspense, apesar que, diga-se de passagem, considerando que a ideia é você transmitir um sentimento, um drama muito intenso, um suspense muito profundo e um filme de terror psicológico, eles praticamente não têm diferença entre si, já que ambos vão trabalhar muito as emoções dos seus personagens, o desenvolvimento deles e o sentimento de angústia, medo e horror perante uma situação. Pois bem, e o que acontece? O Stephen King é importante a gente falar porque muito do terror que a gente conhece que veio lá dos anos 80 foi ele que escreveu. E outra coisa importante, ele consumiu loucamente terror desde os anos 50, basicamente desde que o gênero começou a pegar e ter cada vez mais desenvolvimento no cinema e assumir suas formas na literatura atual, né? Então, estamos falando de um cara que criou metade da base do terror pós anos 80 que a gente conhece, assim como alguém que, diga-se passagem, teve mais de 60 obras adaptadas para filmes e séries. Então, alguém que realmente produz as bases do terror atual. Além disso, aquelas que foram mais sucesso acabaram criando quase que subgêneros dentro do terror. Então, ele é responsável por It, A Coisa, Cemitério Maldito, Carrie, a Estranha, sendo esse último virou quase sinônimo dos filmes de terror envolvendo psíquicos, né? Então vamos ver. Ele fala que nós temos três bases principais que são o Frankenstein, da Mary Shelley, e que cria justamente os conceitos tanto do cientista louco, aquele que fica tão fascinado com um elemento diferente de como funciona a mãe natureza, que acaba criando e fazendo coisas horríveis, e assim como um monstro artificial, que não é exatamente um monstro entre si. Na verdade, ele é uma força da natureza, um experimento que saiu do controle, não sendo necessariamente mal, mas sim ele meio pervertido pelas ações da natureza em cima dele. Podemos até pensar até como a história do Godzilla não deixa de ser uma releitura, em parte, do próprio conceito de Frankenstein, já que a gente tem justamente no primeiro filme do Godzilla a ideia de é, uma ação humana, no caso experimento atômico, que gera o descontrole de uma força da natureza, de um lado. Ao mesmo tempo, temos um cientista que quer criar uma super arma atômica, ou melhor, superior à arma atômica do outro lado, do Dr. Shirizawa, né? E tendo esse conflito justamente com o Godzilla e refletindo até onde ele tá pegando e, na verdade, gerando uma nova corrente armamentista, ao mesmo criando as bases para uma terceira guerra mundial, se ele for fazer isso, né?
Então, lembrando que não estou falando que essas são as bases do terror ocidental. A gente tem toda a questão da produção asiática, com suas próprias histórias e tudo mais, que estão começando a chegar aqui, que tem outras bases que um dia eu quero ainda comentar nos vídeos, galera, com umas coisas espetaculares, muito além de Yoshama, do Grito, para conversar com vocês. Retornando então nós temos justamente Frankenstein, a história de Frankenstein, sendo uma dessas primeiras bases que eu falei. A outra é O Médico e o Monstro, que curiosamente é escrito pelo Louis Stevenson, o mesmo criador de A Ilha do Tesouro, a obra que é meio que uma das grandes bases de histórias de corrida por tesouro que temos até hoje no século 20 e 21. E o que acontece? Nessa outra obra, indo justamente para outro estilo, nós temos um médico que tenta criar uma fórmula capaz de extirpar o mal da humanidade. Só que o que acontece quando ele toma essa fórmula, de um lado ele vira meio que o ápice daquilo que seria um cavalheiro perfeito no século XIX. Só que ao mesmo tempo essa fórmula, ela não tirou o mal dele, ela separou em uma outra camada da mente dele. Então, periodicamente, ele manifesta todo esse mal da forma mais perversa, cruel, diga-se de passagem. Tanto que a aparência dele física chega a mudar. Tanto que nos filmes que foram feitos mais pra frente, essa ideia de um lado oculto do cérebro começou a ser manifestado justamente pela pessoa começar a ficar mais primitiva, quase parecendo uma coisa meio simiesca, um macaco, como se fosse o despertar do lado mais selvagem do ser humano, ao invés do bem e o mal, o civilizatório e o bárbaro, sabe? Bárbaro não, o animalesco, né? E aí a gente tem as bases justamente do conceito de a pessoa que é boa e pura, na verdade, um aspecto meio que puro e bom, disfarçando um mal muito sombrio e macabro lá dentro. Então a gente pode pensar até os filmes de crianças amaldiçoadas, como Cidade dos Amaldiçoados, sendo um pouco inspirado nisso aí, a questão de uma coisa extremamente boa e pura que cobre justamente uma coisa perversa, ou melhor, um disfarce de uma coisa perversa, né? E ao mesmo tempo o conceito de um lado sombrio dentro de cada ser humano, tentando se manifestar. Então filmes como A Mosca, no qual a pessoa vai progressivamente se transformando em um monstro, a todos os filmes de lobisomem, basicamente, que as histórias de lobisomem, elas têm muito tempo de existência, mas a forma como a gente conhece, ela é bem recente. Inclusive, muitos conceitos de vampiro, lobisomem que a gente fala, é lá depois de histórias do século XIX, que muitas histórias e conceitos a gente tem são de fantasmas ou espectros que assumem forma animalesca, ou pessoas que são amaldiçoadas para assumir certas formas de animais e que precisam consumir sangue humano para poder pegar e continuar existindo, seja porque são amaldiçoados, seja porque são criaturas demoníacas, só assumindo o formato que a gente conhece de vampiro lobisomem, mas lá pela transição do século XIX, justamente com os romances que a gente conhece, né? Então, justamente, e tanto que as histórias de lobisomem no interior do Brasil fogem totalmente das histórias de lobisomem que a gente conhece de filme. Então, então, nisso tudo, a gente tem toda essa questão do horror corporal, da se transformação em monstro, da pessoa tentando conter os seus impulsos demoníacos, e assim como, justamente, do demoníaco disfarçado do puro. E o terceiro é justamente o Drácula, do Bram Stoker. Afinal, temos o conceito do aristocrata que pega e é dominador de altos graus de feitiçaria, com as mais diversas criaturas sob seu comando. Mesmo se a gente perceber o filme A Múmia, lembrando que tem uma obra de múmia escrito pelo Bram Stoker, que um dia ainda quero falar por aqui, é justamente essa. A múmia não deixa de ser justamente um grande aristocrata e ao mesmo tempo feiticeiro do passado que ressurge querendo justamente as coisas sob o domínio dele. E isso pode se manifestar de várias formas distintas, né? Inclusive, um dos primeiros grandes filmes de zumbi, que é justamente o Zumbi Branco, é justamente um aristocrata que usa a feitiçaria para escravizar as pessoas, transformando elas em zumbi. Então temos até um toque do zumbi vindo justamente das histórias do Drácula, que pegava e ao transformar as pessoas em vampiros, eles ficavam quase como sob domínio mental total dele. Então, temos muito dessas histórias por aí, além das várias histórias de vampiros que existem sendo justamente baseadas nas histórias do Drácula. Podemos pensar até mesmo onde até muitos dos filmes slashers que a gente conhece, sendo justamente derivados dessas três criaturas, né? Justamente o coisa boa que oculta um mal sombrio lá dentro, sabe? A ideia
do criatura artificial ou do cientista maluco que faz experimentos bizarros, sabe? Tem, basicamente, quando a gente pensa em filmes slashers dos assassinos perseguidores, na prática a gente acaba alternando justamente entre todos esses aspectos. E o extra que ele fala não é uma criatura em si, mas o conceito da arquitetura sombria, de um local em si amaldiçoado. E esse conceito, que existe de várias formas, inclusive anterior ao próprio terror, indo lá da questão do gótico, né, da história do castelo, da mansão assombrada, do local maldito, né, ele fala um pouco desse conceito de arquitetura maligna, né, então como se tivesse um objeto, um ambiente que distorce, deixa as coisas mais sombrias e perturbadas, sabe? Então, dos locais amaldiçoados, pode ser por demônios, por fantasmas, né, seja porque eles foram atraídos pelo local sombrio, seja porque é um ponto de energia negativa da Terra, na verdade. Então, ele coloca esse conceito que pode ser trabalhado de várias formas. Tanto que ele fez de forma mais contida em Carrie, melhor, em Christine, o carro assassino, no qual o carro, ele naturalmente é maligno devido a alguma distorção que tem dentro dele, e em It, a Coisa, onde é uma cidade inteira amaldiçoada, que é um dos grandes ápices dele, tanto que é um tijolão o tamanho da obra. E o que ocorre? Claro que você não precisa necessariamente seguir o terror, isso para seguir produzir uma obra de terror, mas com isso a gente dá para saber de onde vem muito material do século XX, XXI. Só que o que acontece? Existe uma outra coisa importante que é, quando você faz uma obra de terror, o que ocorre é que existem três coisas importantes. As pessoas têm medo, porque naturalmente é uma obra que trabalha sobre o medo. Então existe um certo afastamento de uma parte do público. Número dois, quanto mais pesado o terror, maior a faixa etária no qual você pode pegar e transferir esse material, você pode publicar, mostrar para as pessoas, né? Então você tem outra camada de afastamento do público, né? E número três, coisa importante, para você gerar um sentimento de medo, você precisa pegar, trabalhar, elaborar, tem que ter um trabalho elaborado de roteiro para você se mergulhar naquele mundo, naqueles personagens, na história e sentir os seus sentimentos. Então, envolve trabalho. E o que acontece? Uma forma de você resolver essas três coisas é quando você pega essa estética, coisas de estética de terror que atraem as pessoas e joga numa história mais de aventura, meio estilo da Marvel. Lembrando que a Marvel não é tão afastada assim do terror. Além dos anos 70 ter várias obras de terror que eles publicaram, inspirados com releituras próprias do Drácula, do Frankenstein, Lobisomem, inclusive a Tumba do Drácula é muito interessante, só que ao mesmo tempo são releituras que acabam algumas pessoas chamam, como o Rafael Fernandes, chamam de heróis feios, por causa que é muito mais uma coisa mais sombria, um herói mais sombrio, um anti-herói mais sombrio. Ao mesmo tempo, a Marvel tem um pouco esse conceito meio dos heróis dela serem quase que monstros do terror com releituras. Vide o próprio Hulk. Quase todos os heróis da Marvel tradicionais, eles têm um começo bem trágico, e é quase como se tivesse um processo de morte e renascimento deles logo no começo da história. O Homem de Ferro, que basicamente quase morre e tem um coração artificial. Ele é quase fusão de Frankenstein e do monstro de Frankenstein do próprio Frankenstein. História do médico e o monstro aparecendo no Hulk. Mesmo, inclusive, no filme do Capitão América, logo de cara, o sistema no qual ele entra para pegar e se transformar no herói parece muito com um caixão, né? Então esse conceito de morte e ressurreição tá muito no início das histórias da Marvel e da criação dos heróis, então faz sentido você chupar parte desses elementos para você criar suas aventuras. E eu falo isso porque, inclusive, cada vez mais filmes de terror parecem mais histórias de aventura transvestidas com elementos de terror. E como eu disse, quando você faz isso, é muito mais fácil, criando uma história de aventura, é muito mais fácil, você transpegar a parte do público que era criança, tá virando adolescente e adulto, e que tá mais acostumado com as histórias que são realmente mistura de aventura, com humor, e com alguns elementozinhos perdidos de terror lá no meio, tipo um Turma do Penadinho, Turma do Arrepio, pra quem tem minha idade, né? O, o Scooby-Doo, temos a turma atualmente justamente com a Draculares, amigas do Monster Ride, por exemplo, sabe? Os descendentes lá da Disney, né? Então, é fácil você... Essa pessoa que já tá acostumada com essa coisa mais estética sombria, só que com aventura e humor misturado, você faz essa transição fazendo um filme de aventura com uns toques de terror lá no meio. Além disso, como eu falei, quando você cria uma aventura mais com os toques de terror, além disso, você não trabalha as coisas muito a fundo, porque você está trabalhando mais a aventura do que o medo. Então você diminui um pouco o asco e
E o receio das pessoas, né? Já que você não vai trabalhar com coisas tão pesadas aí no meio. Só que ao mesmo tempo você tá perdendo todo o aspecto de você pegar e poderia trabalhar o terror, os sentimentos disso. Afinal, como eu falei, em cada uma dessas situações, não estamos falando simplesmente de coisas estéticas. São estéticas, são estilos que trabalham com temas importantes do desenvolvimento das pessoas, como trabalhar o seu lado selvagem, como trabalhar a sua obsessão de busca por alguma coisa e o como aquilo pode dar errado se você fizer aquilo, como tomar a responsabilidade por aquilo que você cria, como pegar e não se deixar levar pela manipulação dos outros que se acham grandes e poderosos na sua frente, sabe? Todos esses temas acabam sendo falados justamente naquelas histórias que eu comentei diretamente, né? Com o Drácula, o Senhor Poderoso, o, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, que tá uma fórmula e tem que controlar o lado sombrio dentro dele mesmo, e sabendo que existe um lado bom e sombrio em cima de todas as outras pessoas, não é apenas ele também. A questão justamente do médico monstro, do Frankenstein, né, onde temos o criador que é obcecado por uma coisa e larga a criatura ao invés de assumir a responsabilidade dela. Então, tudo isso pode ser trabalhado de múltiplas formas, você acaba deixando tudo de lado, se você pega e acaba trabalhando demais a aventura sem um equilíbrio. Lembrando que os próprios estúdios Universal já fizeram uma vez com êxito isso daí, quando eles tiveram um filme da Múmia no final dos anos 90, que é maravilhoso, tem inclusive essa trilogia em box, em DVD. Então uma coisa que é 50% terror, 50% aventura e acaba trabalhando as duas coisas. Só o terceiro filme que acabou ficando meio bambo, diga-se de passagem, né? Mas tem Jet Li, então a gente se diverte com a porradaria de artes marciais, né? E o que ocorre é que justamente temos duas obras que acabam se destacando nesse processo, que indo mais para aventura disfarçados de filmes de aventuras disfarçados de filmes de terror, que é justamente O Exorcista do Papa, que vocês devem ter visto passando aqui de fundo aqui. Hoje temos o Russell Crowe, ele interpreta justamente o exorcista oficial do Papa, que vai para os casos mais bizarros. E o que ocorre? Esse filme, tipo, de um lado ele é bem divertido, do outro lado ele é baseado, assim como o Invocação do Mal, nos relatos de um Papa Exorcista, já que Invocação do Mal também é baseado em justamente nos relatos da casal Ed e Lorraine. Só que acontece, Invocação do Mal também, que também é da Warner, também tá não pegando numa coisa mais Fórmula Marvel. Tanto que a ideia, uma coisa muito engraçada da Fórmula Marvel é não a ideia de simplesmente morte e ressurreição no início. Quase todos os personagens, eles sempre enfrentam versões malignas dele mesma, né? Tipo, Capitão América luta contra o Soldado Verdal, ou Caveira Vermelha, que são super soldados, né? Homem de Ferro sempre inventando um super guerreiro tecnológico como ele, que também é um super gênio, né? E por aí vai. E o que ocorre? A mesma coisa acontece aqui, onde ele enfrenta, o Russell Crowe enfrenta um demônio que também se passava por um sacerdote no passado, e justamente no Exorcista do Papa e no Invocação do Mal, temos uma espécie de feiticeira do mal disfarçada na igreja, né? Que é justamente meio que a antítese justamente dos tons telepáticos a favor da igreja, que é justamente a protagonista da história, né? Então, a gente acaba, isso sempre, como eu disse, né? Porque é mais rápido de você produzir o roteiro, é mais fácil, você não precisa ter tanto trabalho, diminui muito a faixa etária. E como eu disse, né? Você pode ter de todo tipo de mistura, ação, comédia, romance, inclusive uma ótima história de comédia, o que nós fazemos nas Sombras, por exemplo, né? Romance e tragédia, com Vampiro Lestat também, né? Então temos múltiplas combinações que a gente daria só um vídeo para falar quais as múltiplas formas de misturar, bem-sucedidas de misturar o terror com outros gêneros. Inclusive ação, no qual nós tivemos, inclusive temos super-heróis como o Hellboy ou Blade, o Caçador de Vampiros, cujos primeiros são fascinantes, né? Então o que acontece? Ao mesmo tempo, então, se você é simplesmente jogado para fazer roteiros cada vez mais rápidos, você vai ter uma perda natural do conteúdo. Eu acho bem divertido, inclusive, o Invocação do Mal e o Exorcista do Papa, né? Só que ao mesmo tempo são filminhos rasos para você pegar, relaxar a cabeça, etc, né? E o meu grande medo sempre é as pessoas acharem que isso é obrigatório pro terror. Eu acho que uma das frases, inclusive, que mais me deixou meio transtornados foi alguém reclamando que no Última Viagem do Deméter, que era um grupo de viajantes tentando lidar com o Drácula dentro do navio, que eu já comentei aqui no canal, a pessoa reclamou porque as pessoas não pegaram um monte de armas e saíram caçando o Drácula lá dentro. E eu dizendo, gente,
é um navio de comércio do século XIX, onde armas mal funcionavam direito e você só ia ter no meio do mar se você fosse em massa, se você fosse da marinha ou se você fosse um pirata, o que não era nenhum desses casos. Então, apesar de ter outros problemas, ou Viagem de Deméter, ele é um filminho gostoso dentro da proposta dele, diga-se de passagem, e a questão básica, até onde se você enfiar demais como ao invés de você dizer é uma mistura de ação com terror, botar apenas terror no meio, você não está fazendo as pessoas acharem que tudo aquilo que saia daquele padrão cheio de ação, que seja mais morno, seja uma coisa ruim, ao invés de dizer, olha, existem momentos onde para você apreciar uma coisa legal, você tem que parar, concentrar a cabeça e se concentrar nisso e não apenas entrar naquele ritmo frenético de adrenalina. Existindo, como eu disse, múltiplas possibilidades de coisas muito interessantes para você pegar e assistir. E eu quero o comentário de vocês, o que vocês acham disso aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!